Olá pessoal, chegamos em mais um dia e hoje nós vamos falar que quem está acordado e quem está vivendo, no caminho do amor, entende que viver é muito mais do que simplesmente respirar. Viver é viver com propósito, é entender que cada um de nós veio a essa terra para realizar uma missão dada pelo nosso Criador. Viver é entender que a nossa maior missão nessa vida é agregar valores às pessoas. Eu vou contar um pouquinho da minha experiência. Bem, há muito tempo, que eu trabalho com pessoas. E, na verdade, eu cresci num ambiente, num lar, onde meus pais sempre trabalharam com pessoas. Meus pais, pastores, sempre lidaram com pessoas e eu vivi sempre no meio de muitas pessoas, num ambiente da igreja, onde sempre desde pequenininha eu aprendi a cuidar de pessoas e eu estava sempre nesse meio e assim eu cresci. Então, depois disso, eu estudei teologia porque eu queria muito entender sobre Deus. Depois eu estudei psicologia porque eu também queria muito entender não somente sobre Deus, mas entender sobre o ser humano, sobre essa máquina tão perfeita que esse Deus fez. Então eu comecei, a minha jornada de compartilhar aquilo que não somente eu sabia, que eu tinha aprendido, mas aquilo que eu tinha vivido. E como eu já falei para vocês antes, eu passei por muitas coisas, mesmo sendo de uma família, graças a Deus, bem funcional, eu vim muito cedo para os Estados Unidos. Eu me casei muito cedo, eu me casei com 17 anos de idade, com o meu primeiro namorado, que eu comecei a namorar aos 13, e, e eu me casei aos 17 anos, e logo depois de casada, eu vim com ele aqui para os Estados Unidos e pela primeira vez na minha vida eu me vi longe, dos meus pais, das minhas irmãs, me vi morando, dividindo apartamento com pessoas diferentes que não era minha família, E a primeira vez que eu me vi completamente sozinha, Só estávamos eu, meu esposo e nós dividimos apartamento com um primo dele que na época estava casado com uma americana e uma realidade muito diferente da que eu sempre tinha vivido. E eu muito novinha comecei a estudar na cidade de Nova York, uma cidade muito diferente, muito louca, e comecei a trabalhar num restaurante em Nova York e era tudo muito diferente e ali começou a minha jornada. E tive que aprender muitas coisas que vocês vão saber, Me conhecendo e vão conhecer muitas, muitas e muitas das minhas histórias. Mas eu fui crescendo, com o passar do tempo, a vida, junto com os estudos, mas principalmente a vida, foi me ensinando muitas coisas, muitas mesmas, Não somente a lidar com outras pessoas, outros povos, Porque o restaurante que eu fui trabalhar era um restaurante muito lindo na Quinta Avenida de Nova York, mas era um restaurante sueco e
de pessoas também muito diferentes e tinham vários indianos também no restaurante e era uma mistura, um momento muito diferente, né? E foi assim, foram muitos e muitos aprendizados. E foi passando o tempo, né? E com isso agregando e muitas lições. Até que o tempo foi passando, né? Eu aprendi, me formei, tive minhas filhas, mudamos de estado, saímos de Nova York, mudamos para o estado de New Jersey, depois moramos lá por 10 anos, aí mudamos de lá e a história é longa, né? São 25 anos aqui nos Estados Unidos. E até que eu assumi uma igreja, né, e depois também, isso é uma longa história, eu assumi uma igreja e por 7 anos e pouco, eu fui pastora presidente dessa igreja. E, e foi um momento muito bom na minha vida, principalmente no início, porque eu sentia que eu estava assim, desenvolvendo completamente a minha missão. Eu, eu, eu podia transmitir, né, tudo aquilo que eu tinha aprendido na minha vida, por todos aqueles anos, por todos aqueles aprendizados, por todas aquelas lutas, por todos por todos aqueles, né, vamos dizer assim, por toda aquela jornada de anos e anos e anos, né, ali, quantas vezes chorando nas ruas de Nova York, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, por tantas vezes lidando por situações que só eu e o Senhor sabíamos, de tão difíceis, né, por tantas vezes, tantas coisas, né, difíceis que já haviam passado na minha jornada. E eu então, nesse momento da minha vida, eu tive a chance de terminar meus estudos, eu tive a chance de fazer o coaching, eu tive a chance de fazer meu mestrado da psicologia, eu tive a chance de... E foi muito, muito legal na minha vida. Eu tive... e sou muito grata a Deus pelo privilégio e a todos aqueles, né, que eu tive a chance de liderar, de estar presente ali. E eu tinha o privilégio, né, de ensinar, eu tinha o privilégio de falar todos os domingos, todos os sábados, quase todos os sábados, eu falava todas as terças, eu dava aula, eu, um, eu dava estudos, eu dava palestras, eu fazia seminários, e era um momento assim, realmente muito peculiar, era um momento muito legal, onde eu podia compartilhar anos e anos de bagagem que eu tinha adquirido. E aquilo me fazia sentir como um rio fluente, aonde eu podia realmente passar, né, tudo aquilo que eu havia recebido. Até que chegou um momento em que eu comecei a ficar doente. E eu passei por vários momentos difíceis, meu sistema imunológico ficou muito baixo e eu comecei a enfermar, eu tive várias coisas, eu tive pedra nos rins, eu tive pancreatite, eu tive muitos problemas mesmo de saúde, né? Eu tive vários problemas no estômago, eu tive gastroparesis, eu tive muitas coisas até o momento em que realmente eu tive uma enfermidade muito difícil e eu tive que deixar, eu passei por uma cirurgia e eu tive que deixar a igreja. E nesse tempo eu já atendia também no consultório, já atendia como psicoterapeuta e eu tive que realmente me deixar, né, a igreja, continuar somente no consultório. E nesse momento em que eu deixei, eu passei pelo luto, né, porque era um momento onde eu senti que eu tinha perdido um pouco o senso da minha identidade, um pouco o senso
eu achei que eu tinha encontrado a missão da minha vida, o meu chamado, tudo aquilo, e de repente, o que tinha acontecido, né? E foi quando eu tive uma depressão muito, muito, muito difícil, né? E eu acredito que o maior mestre da minha vida não foram nem as enfermidades. O maior mestre, ele veio, né, em forma de algumas pessoas, e veio em forma dessa depressão, né? E esse mestre, né, ele me ensinou a ser forte. Ele me ensinou que ser forte não era mostrar que estava tudo bem, que ser forte era reconhecer que eu precisava saber chorar, que ser forte era reconhecer que eu precisava saber dizer que eu estava vulnerável, que ser forte era saber pedir ajuda, que ser forte era reconhecer que eu era humana e frágil e vulnerável, que ser forte era reconhecer que eu também tinha limite e que eu tinha chegado no meu, que ser forte era ser honesta comigo mesmo, ser íntegra comigo mesmo, respeitar a mim mesmo, respeitar os meus sentimentos, honrar a mim mesmo, que ser forte era chorar sim, ser forte era deitar quando eu precisava, ser forte era não me importar com o que iriam dizer se eu tivesse que dizer eu não consigo mais, eu não aguento mais. E esses mestres me ensinaram a erguer a cabeça, mesmo quando alguém dizia: você não encaixa. Ser forte era erguer a cabeça, mesmo quando alguém dizia: o que você tem a dizer eu não quero ouvir. Ser forte era erguer a cabeça quando alguém dizia: o seu ensinamento é muito bom, mas não serve para mim. Ser forte era erguer a cabeça e continuar seguindo quando alguém dizia: não quero o seu cuidado, obrigado, vai cuidar de outro. Ser forte era erguer a cabeça quando alguém dizia: não tem espaço para você na minha vida, não tem espaço para você, não tem espaço para sua amizade, não tem espaço para o seu cuidado, não tem espaço para sua preocupação. Cuide de você, preocupe-se com você, não preciso da sua preocupação. E esses mestres me ensinaram muita coisa, e me ensinaram realmente a olhar para mim, me ensinaram a pegar os meus cacos e aceitar cada um deles e integrá-los a mim novamente. E foi nesse momento da minha vida que eu comecei a viver um novo momento. E foi nesse momento da minha vida que eu comecei a escrever. Eu comecei a escrever nas redes sociais, eu comecei a escrever no Instagram, comecei a escrever, né? E eu não comecei a escrever para fazer com que ninguém enxergasse a vida como eu, porque eu já tinha desistido disso há muito tempo. Há muito tempo que eu desisti de querer que as pessoas vissem
o mundo com os meus olhos. Há muito tempo que eu desisti de querer que as pessoas entendam as minhas palavras com o coração quando elas querem entender com a razão. E eu comecei a escrever simplesmente porque eu estava me sentindo completamente só. E achei que, de repente, colocando um pouco para fora, eu me sentiria melhor e, para minha surpresa, Deus é tão grande, tão maravilhoso, que eu descobri que tinha muitas pessoas que pensavam exatamente como eu. Então, os meus textos, os meus vídeos não são para te convencer nem para te mudar. Muito pelo contrário. Eles são para te dizer que você não está sozinho em pensar o que você pensa. Que assim como você, eu também penso assim. E várias pessoas também pensam. E eu estou dizendo isso porque eu gosto muito de olhar para a nossa vida como árvores. E na própria Bíblia, né? Várias vezes nós somos comparados com árvores. Árvores plantadas junto a ribeiros de águas. Porque a árvore, ela tem raízes tão profundas que, ainda que elas sejam cortadas, as raízes permanecem. E as raízes fazem com que elas cresçam novamente. E ainda que tenham te cortado, ainda que a vida, né? Ainda que os mestres da vida tenham te cortado para te fazer melhor, com certeza essa árvore sempre nasce mais forte, mais frondosa. E você não está sozinho nessa caminhada. Então, quando nós estamos acordados, nós entendemos que tudo na vida tem um propósito, nada acontece por acaso. E que ainda que nós não estamos entendendo ou vendo este propósito, ele existe. E é nesse propósito que nós temos que nos firmar. Quando nós estamos acordados, nós aprendemos a viver a realidade do hoje e aceitar ela assim como ela se apresenta. Porque nós entendemos que o maior sofrimento é brigar pelo que é. E nós entendemos que o melhor sempre ele há de vir. Também nós entendemos que quando estamos acordados, nós entendemos que a vida, ela é composta de escolhas. E nós escolhemos o que pensar, o que sentir. Às vezes você pode dizer o que sentir? Como assim? Né? Às vezes eu estou parada e de repente começo a sentir uma tristeza. Se você está parado e de repente começa a sentir uma tristeza, talvez você precise fazer algumas sessões de coaching para você entender que você precisa fazer umas limpezas, né? Você precisa entender a sua sombra, você precisa de fazer uma reprogramação do subconsciente. Mas você pode sim. Você pode ser autorresponsável e escolher o que você vai sentir, o que você vai pensar, que atitude você vai usar, como você vai reagir, a quem você vai ouvir, quais livros você vai ler.
E assim você vai saber que tipo de vida você vai viver. O nosso potencial está 100% ligado nas atitudes que nós escolhemos ter. O que você está fazendo neste momento é resultado de uma escolha. Se você escolheu parar o seu tempo, parar qualquer coisa para parar um pouquinho, para sentar um pouquinho para ouvir esse vídeo, você já está fazendo uma escolha. Talvez você está fazendo uma escolha de investir um pouquinho em você, de melhorar você, de agregar conhecimento, de agregar valor para a pessoa mais importante desse mundo, que é você. Nós estamos sempre escolhendo. Por isso, escolha de novo. Escolha o amor se até hoje você viveu escolhendo o medo. Escolha de novo. O destino, destino, nada mais é do que o conjunto das nossas escolhas. Os maus hábitos, eles só mostram o seu rosto depois de alguns anos. Quando nós escolhemos comer bem, nós estamos dizendo: eu escolho comer bem porque eu valorizo o meu corpo. Comer comida saudável é um ato de amor próprio. Quando eu escolho ser amoroso ou amorosa comigo, nas palavras que eu me dirijo a mim mesmo, eu estou dizendo que eu me respeito. Quando eu escolho ser gentil comigo mesmo, quando eu não vou além dos meus limites, quando eu me dou água quando eu estou com sede, vou ao banheiro quando eu preciso. Nós mulheres temos muito o hábito de, não sei porquê, né, de muitas vezes ficar segurando e não paramos o que estamos fazendo nem para ir ao banheiro. Nós estamos respeitando a gente mesmo. Por isso, escolha de novo. Nós somos o conjunto das pessoas que convivemos, dos livros que lemos, dos cursos que fazemos, dos vídeos que vemos. Escolha. Será que o que eu estou fazendo neste momento está agregando valor para a minha vida, para minha autoestima, para minha autoconfiança, para o meu ser? Será que as minhas escolhas estão me fazendo uma pessoa melhor do que eu era ontem? Se você é autorresponsável, né, e a essa altura eu tenho quase certeza que você já tem a certeza de que somos autorresponsáveis e que tudo que nos acontece é nossa responsabilidade e é para, né, o nosso crescimento. São os mestres que que se apresentam na nossa realidade para que nos tornemos pessoas melhores e que deixemos de ser pequenos para que alcancemos a nossa maior versão, mas que você seja equilibrado, né? Que você seja autorresponsável, mas que você tenha amor por você. Não é porque você é autorresponsável e que você falhou em algum aspecto da sua vida. Nós somos humanos e estamos aqui para melhorar. Se respeite, diga: eu fiz o melhor que eu podia com as ferramentas que eu tinha, e se esse problema se apresentou na minha realidade, ele só é problema porque eu não tinha ferramentas suficientes para lidar com ele. Por isso eu precisei
de aprender, e por isso ele chama problema, senão não seria problema, né? Seria solução. Faça com carinho, se respeite, não vem com chicotinho se batendo, porque senão você cresce numa área e se pune na outra, mas seja equilibrado o suficiente para que você se ame, se respeite e seja responsável pelo que te acontece. Lembra que as circunstâncias não te definem, mas as circunstâncias te revelam. Então elas são importantes. É hora, sim, de recuperar a total custódia da sua vida. Por isso, escolha de novo. Escolha amar. Escolha amar você. Amar a sua realidade, assim como ela se apresenta. Amar os mestres, ainda que eles sejam duros demais. É hora, sim, de entender que a vida é curta, muito curta. A vida é curta demais e que se a gente não se atentar a isso e não tomar a custódia da vida da gente para ser quem verdadeiramente somos e viver o nosso melhor e desempenhar a nossa missão nessa terra, nem que seja de unir as pessoas que pensam assim como nós, para que elas não se sintam sozinhas, isoladas no mundo. Nós vamos, talvez, nos nossos últimos suspiros de vida, nos arrepender por não ter feito nada. Por isso, se não atuarmos hoje na nossa vida, a vida se encarrega de atuar por nós. E os dias se tornam em semanas, as semanas se tornam meses, os meses se tornam anos, os anos se tornam décadas. E muito breve, não há mais tempo. Por isso, se você está acordado, comece hoje a compartilhar um pouquinho daquilo que você tem dentro de você o desejo de compartilhar. Se você vê uma mão estendida, não se pergunte se devo ou não ajudar ou dar. Simplesmente faça. Não é o nosso papel administrar aquilo que damos. O nosso papel é ser Deus em ação nesta terra. Nunca se esqueça que existem 3 tipos de negócio. O meu, ou 3 tipos de assunto. 3 tipos de business. O meu, o seu e o de Deus. O meu é obedecer aquilo que a voz do meu coração me manda fazer. O seu é fazer o mesmo. E o resto pertence a Ele. Por isso, não deixe para amanhã aquilo que teu coração está te falando para fazer hoje. E que, assim como você e eu, mais e mais pessoas encontrem essa linda mensagem do caminho do amor e que possam despertar para esse amor tão grande que Deus coloca no nosso coração e que transborda através de uma escolha, de uma atitude de simplesmente dar, sem esperar receber.
de simplesmente dizer eu te amo, sem esperar o eu te amo de volta, de simplesmente olhar com os olhos de amor e falar com a voz da alma e do coração. E eu tenho certeza que aqueles que pensam e sentem assim como eu e assim como você vão se juntar a nós. E que nem que seja um pouquinho melhor, o mundo vai ficar. Para aqueles que estão ao nosso redor e aqueles ao qual encontrarão o ecoar desta mensagem. Um beijo grande para você e para todos os seus queridos. Gratidão do fundo do meu coração por você estar aqui. E até a próxima. Oi? Cadê? Não quer desligar, não quer deixar eu ir embora hoje. Computador, não quer desligar, gente. Travou e não quer desligar. Chegou. Bye.